O problema do eletromagnetismo é que a gente lida muito com o conceito de campo. Aliás, só com o conceito de campo, na verdade, né? No eletromagnetismo. Né? E qual é a dificuldade com o conceito de campo? É que eles nos escapam, escapam à detecção, à observação por meio dos órgãos dos sentidos. Né? E é isso que dificulta muito o estudo do eletromagnetismo, porque a gente não vê os campos. Então, o aluno, para se convencer, ele fica numa situação difícil. Né? Existe? Como? Mas eu não vejo. Quem é que está vendo? Né? Aqui, o Cláudio está apresentando, né, uma série, né, de experiências nas quais ele nos permite visualizar os campos elétricos. Começando por uma situação que é o campo de um dipolo, né? Foi o primeiro exemplo, para a gente visualizar. Né? Depois o campo no interior, né? Porque como a gente viu lá, eu esqueci de mencionar, mas de qualquer maneira, o campo elétrico fora do capacitor, né, das duas placas, é nulo. Né? Ele só existe entre as placas. Né? E agora o Cláudio vai nos brindar com outra experiência, né? Para a gente entender o poder das pontas, porque a gente vai visualizar agora, né, o que a gente disse antes. Né? Claro que a gente fez algumas experiências também sobre isso, né? Mas agora vai ficar claro realmente o poder das pontas. Né? Então vamos lá. Vamos lá. Então agora, trocando novamente os eletrodos, nós vamos colocar agora um eletrodo em forma pontiaguda, aqui uma ponta bem aguda. Vamos colocar nesse lado. Só para lembrar, né, é que nessa cuba nós temos óleo de rícino, e fubá, né, partículas de fubá em suspensão. E nesse outro lado, o lado aterrado, eu vou colocar uma placa plana ligada no terra. Então agora vamos visualizar. Então vamos agora ligar o Van de Graaff novamente. Essa é belíssima. Nossa, que beleza. Que beleza. Inclusive há um movimento das cargas, né? Muito interessante. O poder das pontas, ele se reflete nesse adensamento, né, das linhas de campo. Né? Olha só que coisa interessante. Né? Nas pontas, elas se concentram muito mais. Né? Então, o campo elétrico nas pontas, ou no caso na ponta, né? Ele é muito mais intenso. Como a gente vê aí pela figura, né? Esse adensamento. Né? É interessante aqui, Cláudio, que nesse caso não há necessidade do campo elétrico ser nulo aqui fora. Né? De fato, a gente consegue perceber, né, o campo elétrico. Né? É claro que nessa região a gente percebe uma situação bastante curiosa, né? Com as linhas de campo, né? Assim, né? E certamente chamando a atenção, né, para isso aqui, né? Bem intenso. Né? Então, aqui você tem uma concentração muito grande de grãos de fubá. Não é isso? Porque no fundo é isso, né? O que a gente está visualizando. E aqui, né, é carga positiva, né? Ele é carregado positivamente. Né? Então, umas linhas de campo, eles começam aqui, olha, e vão até lá em cima, na realidade. Sim. Né? É interessante, curva, né? Porque pode terminar até do outro lado. Né? Interessante, muito interessante. E aqui, não sei se deu para visualizar no início, você pode até observar o efeito do vento elétrico que nós vimos na aula sobre o sopro elétrico. Né? Sim. Então, aqui, como aqui essa ponta está carregada positivamente e o campo elétrico aqui é muito intenso, o que vai acontecer é que as partículas de fubá são atraídas muito fortemente, né? E quando ela encosta nessa ponta, ela é ionizada, ou seja, ela
é arrancada um elétron dessa partícula. Então essa partícula fica com a mesma carga da ponta e ele é repelido. Então eu tenho lá um movimento de cargas nas quais você tem É fácil repulsão. A gente recomeçar? Vamos lá. Vamos lá. Para a gente ver esse efeito aqui, claro. Vou misturar novamente aqui o fubá. Agora ligando novamente o Van de Graaff. Olha que interessante que você chamou a atenção aqui, né, Cláudio? Isso, o movimento do fubá. Lindo. Nossa, né? Espetacular. Ele sendo atraído e repelido. Muita atividade ali. Sim, sim. Interessante, não, essa principalmente ali nas pontas, né? Onde o campo elétrico é muito mais intenso. Acho que vale a pena lembrar também, Gil, que isso tudo está no mesmo potencial. Certo. Né? O potencial é o mesmo, porém o campo elétrico é muito mais intenso. Né? O que é importante também frisar, né, é que o campo elétrico ele é sempre perpendicular à superfície. Né? Sim. E a gente vê aqui claramente, olha aqui. Né? O campo elétrico é perpendicular, né, à superfície. Exatamente. Naquele ponto ali. Naquele né? ponto. Há uma descontinuidade aqui, né, que é muito pontual. Sim. Muito interessante, gostei. Aquela fase de transição, né? Muita atividade ali, né? Nesse ponto. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e receba as atualizações semanalmente.